Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. E o tema aqui, maravilhoso, hein? Hoje cedo eu estava perguntando assim, o que tem que fazer para ser arrebatado igual Elias, o profeta, que foi arrebatado. Será que alguém hoje é arrebatado como Elias foi? O que Elias fez de tão certo que foi arrebatado? O que nós podemos fazer para não ver a morte e sermos arrebatados como Elias? Então fica até o final da mensagem, que a palavra de Deus hoje é sobre isso. O tema é arrebatados como Elias e vivendo a santidade que nos leva ao céu. Essa é a mensagem de hoje aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia. Está aqui comigo a minha mamãe, o seu Evandro também, louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe. Glória a Deus, né, seu Evandro? Seu Evandro, o profeta Elias foi arrebatado, né? E a questão que eu estava perguntando com o Espírito Santo hoje, será que alguém, né, consegue ser arrebatado como Elias? O que Elias fez de tanto assim que nós não podemos fazer para sermos arrebatados daquela forma, né, seu Evandro? Foi arrebatado vivo, né? Foi levado para o céu, né? É. Arrebater ele. Glória a nosso Deus, né? Glória a nosso Deus. Tá bom, então. Aos irmãos e irmãs aí do quadro Aprendendo com a Bíblia, do YouTube, compartilhe, tá bom, o nosso link do nosso canal, que vai ser enviado para vocês. Compartilhe o link. Você que não é inscrito ainda, que está ouvindo a mensagem, se inscreva no nosso canal, tá? Deixa seu like aqui, deixa seu comentário aqui também a respeito do assunto que nós estamos aqui conversando no quadro Aprendendo com a Bíblia, dentro da palavra de Deus, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar aqui já fazendo uma pergunta direta para cada um de vocês que estão aqui ligadinho no nosso canal do YouTube, né? Quem aqui de vocês que estão me ouvindo deseja ver o céu? Deixa aqui no comentário do canal do YouTube. Ah, pastor, eu não quero não. Agora não. Pastor, eu quero sim. Pastor, eu quero ver o céu. Né? Quem aqui quer ser levado por Deus sem passar pela morte, como foi o profeta Elias? Deixa o seu comentário aqui, pastor. Eu quero conhecer o céu, desejo ver o céu e eu quero ser, né, arrebatado como foi o profeta Elias sem passar pela morte. Deixa o seu comentário aqui, tá bom? No nosso canal do YouTube, deixa o seu like. Bom, vocês sabem, Elias, ele era um homem comum, como eu e você, como nós, um homem comum, sangue, ele chorava, ele tinha medo, né? Às vezes ele fugia, né? Dos problemas, ele fugia de um lugar para o outro, né? A gente conhece a história do profeta, fugiu da Betseba, olha eu mudando a história, fugiu da esposa do rei Acabe, né? Aquela abençoada, mas Deus escolheu o profeta Elias, Deus escolheu ele. E o profeta Elias, aqui, segundo a Bíblia, contando para nós, o profeta Elias ele foi arrebatado num carro de fogo. O profeta Elias ele subiu ao céu, diante dos olhos do seu discípulo que estava ali com ele, o profeta Eliseu, né? Agora, pensa comigo aqui, que é o que eu estava pensando antes dessa mensagem chegar ao meu coração. Né? Porque assim, primeiro a gente pensa em algo da Bíblia, um profeta, e a mensagem vem. O profeta Elias, ele não tinha Jesus fisicamente ao lado dele. Tinha? Não, ele não tinha, né? Ele não tinha a cruz do lado dele. O profeta Elias não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Mas ele foi fiel. E eu e você? Hoje nós temos essa facilidade melhor do que o profeta Elias tinha, né? O profeta Elias não conheceu Jesus. Hoje você peca, o que você faz? Pede perdão para Jesus e ele te perdoa. Você precisa de alguma coisa, você clama ao Senhor Espírito Santo, ele vem e te ajuda. E a Bíblia diz que, né, o próprio Espírito Santo ele habita dentro de nós. Mas o profeta Elias, daquele tempo, não tinha isso. Não tinha isso que nós temos, esse privilégio que eu e você tem hoje, do Senhor Jesus Cristo, a cruz dele, quando a gente olha para a cruz, a gente lembra do que Jesus pagou o preço por nós ali, né? Ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. E hoje nós temos esse privilégio
que é isso. E nós aqui não conseguimos chegar ao nível que chegou o profeta Elias. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A facilidade para nós hoje é muito, muito, mas muito, muito mesmo mais fácil para nós hoje, né, do que o tempo do profeta Elias. E a gente, às vezes, reclama achando que não tem, que está difícil, que nós não conseguimos, que não dá certo, é impossível. Poxa vida! Vocês estão me entendendo? E nós, irmãos? Hoje, irmãos, nós temos Jesus, o nosso Salvador. Nós temos o perdão diretamente, assim, pede e já Jesus perdoa. Aquilo alivia a nossa alma. Temos o Espírito Santo conosco quando nós estamos aflitos. As dores, o Espírito Santo vem e nos conforta no nosso coração. Temos mais recursos espirituais hoje do que o homem de Deus, o profeta Elias, teve naqueles dias. E se Elias foi fiel com menos do que nós temos hoje, né, a capacidade que nós temos hoje, e Elias foi fiel naquele tempo, ele conseguiu ser arrebatado na carruagem de fogo, nós podemos ser fiéis a Deus com muito mais, igreja. Podemos sim. E é isso que Deus quer nos mostrar hoje aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Daqui a pouco eu vou estar falando o capítulo, tá? Onde vai estar meditando. E é hoje que Deus, ele quer nos mostrar aqui hoje. Não é perfeição que leva ao céu. Não é a perfeição que leva você ao céu. Porque aqui na terra, a Bíblia fala que Deus não achou um justo sequer. Nós somos imperfeitos. Mas o que leva, pastor, ao céu? Que leva ao céu, que nós podemos aprender aqui pela passagem do profeta Elias, é a fidelidade a Deus. É a entrega total a Deus e a santidade a esse Deus poderoso. Bom, vamos lá. A vida de Elias, né? Como que era a vida de Elias? Santidade em ação. Era assim que era a vida do profeta, do Elias. Santidade em ação. Elias, ele era um homem chamado para confrontar a idolatria. Foi, não é? Não é isso que Deus chamou Elias? Foi, para confrontar a idolatria naquele tempo. Ele partiu para cima da idolatria. Ele se levantou contra os profetas de Baal. Né? E ele disse assim, quem é Deus de verdade? Quem mostrará seu poder? E o fogo caiu do céu, né? Os 850 profetas, né? 450 de Baal e 400 de Azera. E o fogo caiu do céu, porque só um Deus poderoso podia derramar fogo do céu, que é o nosso Deus. Então pense comigo, o profeta Elias, ele estava sozinho. Hoje nós falamos com o irmão, ô irmão, você não está sozinho não, Jesus está com você. Ô irmão, você não está sozinho nesse problema não, Jesus está contigo, não é assim que a gente fala? E com Elias? Será que alguém falou para Elias que Jesus estava com ele? Não falou, por quê? Porque Elias não tinha esse privilégio que eu e você tem hoje. O profeta Elias estava ele sozinho, mas crendo que Deus estava com ele. O profeta Elias estava ali cercado de falsos profetas, ameaçado de morte. Ameaçado de morte. Pode olhar na Bíblia lá, não, ameaçado mesmo de morte. Se não caísse fogo do céu, ele era morto. Mas ele não recuou, igreja. Ele não recuou. Isso que é ser fiel até a morte com Deus. Isso que é fidelidade. Isso que é confiar e acreditar nesse Deus. Ele não contou com a ajuda de Jesus, Jesus não estava lá. O profeta Elias, ele era corajoso. Nesse ponto, ele era corajoso. Mas também ele era humano, como eu e você. Ele não era um robô. Ele não era um robô, ele não era de aço. Lembra-se lá em 1 Reis 19. O que a Bíblia fala ali? Fala que Elias, ele foge para o deserto. A Bíblia fala que ele foge cansado, com medo, pedindo a Deus para morrer. Por quê? Porque ele era carne e sangue, que nem eu e você. Ele se sentia sozinho, desanimado, porque não tinha Jesus, ele não tinha o Espírito Santo ali para ajudar ele. Mas mesmo assim, Deus
levantou ele. Deus deu força para o profeta Elias e ele continuou fiel com Deus. Então, eu quero só dar uma ilustração para você dos dias de hoje, na modernidade. Imagine um policial que enfrenta aí criminosos sozinho. Ou um médico que salva vidas em uma epidemia mortal. Ou um missionário ali, sei lá, no meio de uma tribo. Todos têm medo. Todos têm medo. Todos sentem dor. Mas escolhe obedecer e cumprir sua missão. O policial tem que ir, é a missão dele. O médico tem que ir ali na epidemia para salvar alguém, porque é a missão dele. Não é assim? Elias nos ensina que a fidelidade é maior do que o medo. Ele tinha uma missão, o profeta Elias. Deus fez um chamado para o profeta Elias. Irmãos, Deus não exige perfeição de você, meu irmão que está ouvindo no YouTube aí. Deus não está exigindo sua perfeição, não. Elias não era perfeito, como diz a palavra de Deus, mas ele escolheu obedecer a Deus e permanecer firme com Deus. Esse é o ponto. Deus valoriza a fidelidade acima do conforto e da perfeição humana. É isso que Deus prioriza, a fidelidade, a confiança nele. Bom, o que nos impede, meu irmão e minha irmã, de ser santos como Elias foi? O que impede você? O que me impede? Agora nós vamos aqui olhar para nós mesmos, né, dentro desse que eu acabei de falar para você, né, o que nos impede de ser santo como Elias. Olha para dentro de você mesmo. O que nos impede de viver uma santidade hoje? O que impede? Eu vou falar alguns aqui, tá bom? O que impede? Primeiro, o apego ao pecado. Tem pessoas que é apegado ao pecado. Sabe o cigarro, quando uma pessoa compra uma cigarro, não vem lá foto lá, tá morrendo com câncer, lá mostra as fotos da pessoa com câncer, os pedaços tudo podre. E é escrito ainda, hein? Bem escrito ainda. Né? Fumar é prejudicial à saúde e pode provocar o câncer. Né? Outra palavra, se você fumar, você morre. Né? O pecado é a mesma coisa. É um apego pelo pecado, assim como uma pessoa viciada no cigarro, nas drogas, ele é apegado àquilo. Né? Outro obstáculo é, muitos de nós estamos presos a hábitos, estamos presos a confortos, relacionamentos que nos afastam de Deus. Agora, aqui a gente vê que Elias, ele não se acomodou. Não se acomodou. Como nós hoje nos acomodamos com isso que eu acabei de falar e outras coisas, só dei alguns exemplos. O profeta Elias não se acomodou com nada. Ele confrontou o pecado, o profeta Elias. Ele saiu, que nem sabia de pecado, confrontou, partiu para cima. Medo todo mundo tem. Isso é normal. Deus não está olhando para o seu medo, porque Deus é a sua força. E o segundo obstáculo aqui, que eu vejo nos dias de hoje, é a falta de intimidade com Deus. A Bíblia fala que Elias orava e o céu respondia. Não é isso? Maravilhoso quando a gente vê aquela palavra de Deus, né? Olha que precisou dele orar 7 vezes, hein? Para ele ter uma resposta da chuva, né? 7 vezes. Cada vez que ele orava, ele pedia para o moço ele dar uma olhada se o tempo tinha mudado. Na 6ª vez, ele falou, tem uma nuvem lá, tamanho da mão de um homem. Né? Então ele orava até o céu responder para ele. Hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo ao lado de nós. E se Elias teve poder com menos do que nós temos hoje, né? Por que nós não conseguimos? Nós temos mais do que Elias teve. O terceiro obstáculo aqui que eu vejo é fé fraca. A fé fraca. Na hora da palavra, na hora que fala, o Espírito Santo fala, ei, eu posso, consigo, dá certo. Mas na hora que ele enfrenta a luta, que ele está ali sozinho, a fé dele abala. Acaba aquela fé. Não vai dar não, não consigo, não posso. Acho que não vou conseguir. Nunca mais vai acontecer. Vou morrer assim, tô fraco. Então é a fé fraca. Elias, ele confiava mesmo quando tudo parecia perdido, que não tinha mais jeito, não tinha solução.
O Elias estava ali acreditando e confiando. Ele acreditava que Deus cumpriria a palavra. Quantas das vezes nós desistimos por falta de fé? Né? Olhamos para a nuvem e desistimos, paramos. O quarto obstáculo nos dias de hoje, que eu vejo, é a falta de vigilância. Vigilância que eu falo não é você pegar um revólver e ficar, se alguém vir roubar seu carro, não. Estou falando da vigilância espiritual. Vigilância espiritual. Elias estava alerta. Elias, ele sabia que o diabo, o inimigo, ele tentaria desviar o foco dele. Hoje, nos dias de hoje, precisamos vigiar também. Vigiar o quê, pastor? Vigiar a tentação que está em todo lugar, né? O mundo, ele nos distrai. E sem vigilância, nós perdemos a nossa força. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar. Vigiar, mas não é vigiar com a faca, com um pedaço de pau, não. É vigiar na oração, ficar olhando. Ver o que está acontecendo, vigiar. Vou contar uma história para você aqui. Uma senhora que viveu aí anos na prostituição. Um dia, essa senhora, ela se arrependeu, né? E ela entregou a vida dela para Jesus e começou a orar e também estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje essa mulher, essa prostituta, é um exemplo de santidade. Ela ajuda jovens, ela ajuda pessoas em situações de risco e ensina que nunca é tarde para se voltar para Deus. Ah, pastor, quem é essa pessoa? Não precisa saber. Mas ela viveu muito tempo na prostituição. Depois de velha, desistiu, largou tudo, se arrependeu e hoje ela ganha almas para Cristo. Por que o senhor está contando isso? Estou contando isso porque Elias mostra que fidelidade e coragem transforma a vida. Essa mulher precisou de fidelidade a Deus, precisou de coragem para mudar a vida dela. E através da vida dela está mudando outras vidas. Bom, vamos lá para o arrebatamento, né? Promessa de Deus para os fiéis, não é isso que tem na Bíblia? Tem uma promessa de Deus de arrebatamento para pessoas na Bíblia? Tem. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 7. Olha o que está escrito aqui. O arrebatamento dele foi no quarto de fogo. Olha, nossa, como que é. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Depois de nós, o que ficarmos vivos, tá vendo? Presta bem atenção. Está escrito aqui na Bíblia. Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois de nós, o que ficarmos vivos, vírgula, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o nosso Senhor nos ares. Então ele está falando de arrebatados. Arrebatados é como foi Elias, né? Só que não vai vir uma carruagem, você vai subir, né? Não sei como, mas vai ser arrebatado, vivo, sem morrer. Que é a Bíblia que está falando. Depois de nós, os que ficarmos vivos, né? Vamos supor, pastor, não estou entendendo. Depois de nós, como? Ué, eu posso morrer, mas os que ficar vivo vai ser arrebatado. Ou aqueles que já ouviram essa palavra, morreu, Jesus pode aparecer ali nos ares e eu ser arrebatado vivo, como você está. Por isso que Jesus fala que a gente tem que vigiar, porque a qualquer hora, ao soar da trombeta, o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens e todos que estão vivos, crendo no Senhor Jesus Cristo, né, que já aceitaram Ele como Salvador, que estão no caminho do Senhor em santidade, esses subirão aos céus, vivos, sem morrer. Pastor, mas e por que você está falando do Elias agora? Porque Elias entra justamente nessa história aqui, ó. O Elias, ele era uma figura profética do arrebatamento. O Elias, ele simboliza esse arrebatamento. Eu só acredito no arrebatamento porque eu sei que o profeta Elias foi arrebatado numa corragem de fogo. Essa é a prova do que quando Jesus chegar naquele dia, nós vamos ser arrebatados como Elias foi, sem ver a morte. Então Elias é uma figura profética do arrebatamento
né? E Deus quer que nós sejamos arrebatados, não apenas por fé, mas por santidade e também por fidelidade a Deus, como foi o profeta Elias. Que naquele dia que Jesus tocar a trombeta, né? Que ele está falando aqui, nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, mas vai ser arrebatado quem? Arrebatado quem? Quem estiver na fé, em santidade, em fidelidade, no caminho do Senhor, como estava o profeta Elias. Os outros vai ficar, filho. Não adianta chorar, não. Ou você se conserta ou fica. Imagina um trem de luxo chegando para buscar os passageiros. Imagina aí um trem daquele bem chique mesmo, chiquérrimo, de luxo, né? Chegando para buscar os passageiros que estão ali. E todos que compraram ali a passagem e se prepararam, o que eles vão fazer? Eles vão entrar no trem. Eles compraram a passagem e se prepararam para estar ali. Aqueles que estavam distraídos, né, dormindo, ocupados com outros interesses, perdem a oportunidade. O arrebatamento é como esse trem que eu estou falando para você. O trem vai embora e você vai ficar. Deus vai nos buscar, mas precisamos estar o quê? Prontos. Prontos, esperando a vinda dele. Só cortando aqui um pouco a palavra, a mensagem, uma pergunta que eu faço, você pode deixar aqui ou guarda para você. Se Jesus chegar agora nos céus, para arrebatar a igreja, ao som da trombeta, como que está você diante de Deus? Não escreva aqui no YouTube não, tá? Guarda só para você e responde para você que Deus sabe. Pode guardar para você. Se Jesus chegar agora, você vai ser arrebatado? Né? O que nos impede de sermos arrebatados? Você sabe, não? O que nos impede de ser arrebatados? Ó, primeiro, não é o nosso passado, porque o passado não é o que falhamos ontem que vai te impedir você de ser arrebatado. Você sabe o que é, pastor? Ô, meu amigo, amigo, irmão? É a falta de entrega hoje, nesse momento. É a falta de entrega, é a falta de fidelidade, é a falta de sinceridade, é a falta de confiança, é a falta de fé. É isso que vai te impedir. Não é o que ficou para trás, mas é o agora, o momento. Né? Eu já contei uma história aqui, eu tenho um testemunho de muito tempo que eu contava na igreja, de um homem que trabalhou numa empresa, 40 anos numa empresa. Acho que a minha mãe deve lembrar desse testemunho. Esse homem trabalhou 40 anos, ele numa empresa, e ele era cristão. Pensa num cristão mesmo. O homem não faltava culto, o homem era de oração, o homem era de palavra, o homem era de caráter. Ele aposentou na empresa, nesses 40 anos onde ele trabalhava, e ele foi tomar um café na padaria, comprar um pão, e ele encontrou com uma amiga dele, da empresa onde ele trabalhava. E ali, eles sentaram na mesa, começaram a tomar um cafezinho. E aí, papo vai, papo vem. Ela chamou ele para dar uma passadinha pro hotel, né? A armadilha da Lila. E ele aceitou o convite e foi pro motel com a sua amiguinha. 40 anos, hein, aposentado. Tinha acabado de aposentar. E 40 anos de casa de Deus, na casa do Senhor. Foi pro motel. E a mulher esperando em casa. Chegando no motel, deu, na hora do bombom, né? Deu um infarte no homem. Deu um infarte nele. E esse infarte não foi um infartezinho, não. Foi um infarte fulminante. Ele morreu em adultério. Morreu lá dentro, no motel. E agora? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas foi o último respiro dele. E o último lugar que ele estava foi ali. Será que deu tempo dele se arrepender? Será que deu tempo dele mostrar a fidelidade dele para Deus? Será que deu tempo dele ser sincero como o profeta Elias foi? Na avaliação, quando ele chegou do outro lado? Como que ele chegou? Né? Então, é lamentável. Você seguir uma vida inteira, né, certo? E naquele momento você perder a sua salvação.
Por isso que naquele dia teremos surpresa. Muitos vão estar andando aí errado, muitos vão estar fazendo cada coiseira de arrepiar cabelo na cabeça de careca, e quando chegar naquele dia você vai ver ele entrando para o céu. Porque na última hora o homem se consertou, e você que ficou o ano, a vida toda na casa do Senhor, no último momento de você ser arrebatado, você faz essa coisa que nem fez esse homem de 40 anos. Bom, quarta coisa aqui que a gente vê que impede de ser arrebatado, né? Ou vamos ver a quarta coisa aqui, como viver para ser arrebatado. Vamos mudar aqui. Como que eu faço para ser arrebatado, pastor? Meu irmão, minha irmã, quero falar do que realmente importa para você ser arrebatado, como foi agora que eu acabei de falar, né? Como estar prontos para o arrebatamento? Primeiro passo é arrependimento diário. Quando você acorda, né, você já acorda em pecado. Então faça a sua oração, fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros. Primeira coisa, arrependimento diário. Não é só de manhã, é diário, a todo momento. Arrependa-se. A todo momento, arrependa-se. Você é pecador, eu sou pecador. E quem falar que não tem pecador já pecou, como eu já preguei aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Então não se acostume com o pecado. Confesse. Volte, busque a pureza que Deus quer de você puro. E o segundo passo é a oração. Uma vida de oração. Não é aquela oração que você faz cedo, depois daqui 3 dias você faz de novo, final de semana você faz de novo, quando o pastor chama você para orar, você ora. Não, não é essa. É vida de oração. Vida de oração é oração constante. E palavra também. Palavra de Deus na boca. Elias orava, Elias jejuava, Elias buscava a direção divina. Nós devemos fazer isso, não é anualmente, devemos fazer isso diariamente. E o terceiro passo aqui é o amor à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vai chegar. Tem gente que perdeu essa paixão, né? Esse fogo de esperar Jesus aparecer no céu. Tem gente que nem vai para o céu mais, achando que Jesus nunca vai vir. Faz tanto tempo que ele falou que vai voltar e não volta. Ele pode chegar a qualquer momento. Então, o amor à vinda de Jesus é fundamental. Vigiar e esperar. Desejar um encontro com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não viva como se o mundo fosse eterno, porque não é. O mundo não é eterno, isso vai acabar. O céu que você não está vendo, que a Bíblia fala, esse é real. Esse é para a eternidade. Aquilo que você não está vendo é para a eternidade. E o quarto passo aqui para você ir para o céu, né? Céu não, para você ser arrebatado, é obediência e fidelidade. Isso é a chave. Obedecer ao Senhor e fidelidade a Deus. Faça a vontade de Deus, mesmo quando custa, né, sua morte. Como disse Daniel, né? Ainda que eu morrer, eu continuarei sendo fiel com o Senhor. Mesmo que ninguém te vê, seja fiel. Porque tem gente que só é fiel quando alguém está vendo, né? Quando ninguém está vendo, ele é uma infidelidade só com Deus. Ele acha que ser fiel com as pessoas. Não, ser fiel com Deus. Ninguém está te vendo, mas Deus está vendo. Meus irmãos, eu quero contar outra aplicação aqui para você. Uma história, outra. Hoje eu estou só de história aqui, né? Chegamos a 28, vamos passar um pouco aqui. Mas está gostoso o assunto, né? Né, mamãe? Mamãe gosta, os olhos dela fica aqui bem aceso. Um empresário aqui, nessa historinha minha, de hoje, um empresário cristão, ele enfrenta, cristão, né? Que tem bastante, eu quero separar aqui. O empresário cristão, ele enfrentou uma crise econômica e ele decidiu manter a honestidade nos negócios que ele tinha, né? Não usar atalhos, como muitos têm usado. E esse empresário, ele perdeu muitos clientes, muitos. Mas o que Deus fez? Deus multiplicou a sua empresa e hoje ele testemunha da fidelidade divina. Assim é com a vida espiritual. A fidelidade produz resultados eternos. Ele poderia ter muitos caminhos para ele ser bem-sucedido, mas ele preferiu perder os clientes, ele precisou passar na prova, na luta com Deus, na fidelidade, né, na verdade. E hoje é bem-sucedido. Na família, a gente tem que dar exemplo. Na família, a gente tem que dar exemplo. No trabalho, a gente tem que dar exemplo. Na igreja, a gente tem que dar exemplos nas pequenas escolhas de fidelidade, o amor, a santidade, né? Elas nos preparam para o arrebatamento de Deus, essas coisas que eu estou falando para você.
Bom, para nós terminarmos o assunto aqui, o profeta Elias ele foi arrebatado por quê? Por fidelidade, não por perfeição. Ele é um exemplo para nós. Hoje nós temos quem? Jesus. Hoje nós temos o perdão, temos o Espírito Santo. E se queremos ser arrebatados, precisamos escolher a santidade todos os dias. Não é só no momento, não. Todos os dias. Deus está falando, sejam fiéis, sejam santos, vigiem. O arrebatamento está chegando e eu quero ver vocês prontos. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que o pecado, que o mundo ou a distração tire a sua chance de ser como o profeta Elias. Seja fiel, seja santo, esteja pronto. Amém? Eu quero fazer oração aqui para nós entregarmos em nome do Senhor Jesus Cristo essa mensagem maravilhosa que Deus colocou no nosso coração aqui agora. Amém? Glória a Deus. Deixa o seu comentário, não esqueça de compartilhar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, depois de ouvir, meu Deus, a Tua palavra que fala aos nossos corações. Meu Deus, a Tua palavra hoje nos confrontou e nos chamou, meu Deus, cada um de nós para uma vida de santidade. Assim como o profeta Elias viveu diante de Ti. Meu Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos pecados. Meu Deus, reconhecemos que muitas das vezes não temos vivido em plena fidelidade, meu Deus, com o Senhor. Mas hoje, meu Deus, aqui, nós declaramos, meu Pai, arrependimento diante do Senhor. É arrependimento. Lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Meu Deus, faz, meu Deus, de nós, homens e mulheres santos, preparados para o arrebatamento. Para o grande dia, meu Deus, em que o Senhor virá buscar a tua igreja. Espírito Santo, renova a nossa fé, aumenta a nossa coragem, meu Deus, enche-nos, ó Deus, com a tua presença, que nós sejamos cheios do teu poder para dizer não ao pecado, para enfrentar as batalhas espirituais e permanecer, meu Deus, firmes até o fim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não queremos, meu Deus, ser apenas ouvintes da tua palavra, nós queremos ser praticantes, meu Pai. Queremos viver uma vida que glorifica o teu nome, uma vida que reflita a tua santidade, uma vida que prepara o caminho para o teu retorno. Hoje entregamos os nossos corações, meu Pai, a nossa casa, a nossa família, tudo que nós somos e tudo, meu Deus, o que temos nas tuas mãos. Faz de nós, meu Deus, Elias desse tempo, que nós sejamos fiéis, meu Deus, mesmo em meio ao caos, que sejamos luz em meio às trevas dos dias de hoje. Meu Deus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora, que elas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que sintam, meu Deus, o teu amor, que recebam força, que recebam coragem, meu Deus. E que quando soar a trombeta, meu Deus, que possamos estar prontos para subir e encontrar o Senhor nos ares. Nós declaramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim nós oramos, meu Pai, e cremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, e amém.